mais um vídeo. Então, antes de começar, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo se vocês gostarem, tá? Isso me ajuda muito. Então, eu vou falar desse livro aqui, que veio na tag de julho de 2021, que é a Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Gang. E assim, primeiro vamos começar com essa capa, que é extremamente linda, tá? A lomba dessa, assim, aqui atrás. Então, esse livro vai falar sobre a Nora, que ela tem 35 anos e vive na cidade de Belfort. E assim, ela tá num período que ela acha que ela não fez nada da vida dela. Ela vive no apartamento com o gato dela, o Volts. E ela vê tudo assim, o mundo desmoronando. Ela trabalha numa loja de música, porém ela percebe que ela poderia ter, por exemplo, sido nadadora, mas era muita pressão, então ela decidiu não ir. Então ela podia ter seguido numa banda, que ela, o irmão e o melhor amigo do irmão, o Ravi, tinha essa banda, tinha assinado o contrato e tudo mais, mas ela tava tendo muito ataque de pânico, então ela pensou no seu bem e saiu da banda e, consequentemente, eles não tiveram mais, né, nenhum avanço sobre isso. Ela também tava prestes a se casar e aí 2 dias antes ela desistiu de tudo, ela disse que não queria mais casar com ele, né, e foi embora. E aí ela ficou naquele limo, morando com o gato e tudo mais. E aí veio um vizinho falar pra ela uma vez, bater na porta dela um dia e dizer que o gato dela, Volts, provavelmente tinha sido atropelado e estava morto, porque ele encontrou na esquina. Então ela começou a chorar muito e isso foi uma das pontas do iceberg, porque o Ravi, ela encontrou ele também numa loja e ele tava ainda muito magoado com ela por ela ter desistido da banda, porque ele acreditava que se eles tivessem conseguido continuar com a banda, ele seria rico naquele momento. Então, depois de tudo aquilo, assim, ela já tava pensando em morrer, mas depois de tudo aquilo, aquilo foi o ponto inicial. Então ela decidiu se matar. E ela tomou vários comprimidos pra, né, conseguir morrer e tudo mais. E aí isso era meia-noite. E aí, quando ela apagou os olhos e tudo mais, ela foi transportada para a biblioteca da meia-noite. Então ela ficou. Primeiro ela ficou assim sem entender o que estava acontecendo, porque que ela foi parar lá e tudo mais. Ela encontrou a senhora Elms, que era uma antiga bibliotecária da escola dela, né? Então, a bibliotecária diz que, tipo, ela assume a forma de uma pessoa que ela conhece, né? Que a pessoa conhece e tudo mais. Então, a gente vai adentrando mais nesse mundo. E ali, a Biblioteca da Meia-Noite, ela é, tipo assim, o limo entre a vida e a morte. Tipo assim, a, a Nora não está totalmente morta, mas ela também não está totalmente viva. Ela está entre os dois. E aí, ela é cercada por livros e tudo mais, e a bibliotecária pega e diz pra ela que aquilo são livros das possíveis vidas que ela pode tomar. Então, se, por exemplo, algum mínimo arrependimento, tipo, eu preferia ter, sei lá, tomado tal café em vez do outro, isso já muda a história, entende? Qualquer coisa poderia ter mudado a história dela. Então, a bibliotecária vai adentrando o mundo dela e também mostra um livro, que é o único que não está verde naquela biblioteca, que é o livro dos arrependimentos. E aí ela vai lendo e tudo mais, e aquilo vai pesando muito na consciência dela. Porque, querendo ou não, é todos os arrependimentos grandes e pequenos que você já teve na vida. E aí a gente também descobre que o pai dela morreu de ataque do coração quando ela era mais nova, né? E foi a bibliotecária que contou isso pra ela e tudo mais, ela ficou bem mal. E aí depois a mãe dela, 3 meses antes do casamento dela, morreu de câncer, se eu não me engano. E aí ela tava bem, assim, triste. E aí ela e o irmão não se falavam mais nessa vida dela, vida raiz dela. Porque, né, ele ainda culpava ela por tudo aquilo que aconteceu e por, né, pela não ter ido pra banda e tudo mais. Então, eu vou falar também uma frase pra vocês que tá na página 49, que é: temer o amor é temer a vida, e quem teme a vida já está no meio do caminho da morte. Eu achei isso muito interessante. Fora que, olha, né, tem vários desenhos, e um dos arrependimentos maiores dela é não ter casado com Dan, que era esse ex-noivo dela, e que ela achava que se tivesse casado com ele, tudo na vida dela teria sido diferente. Ela deixou a melhor amiga dela, Izzy, também na mão, porque elas eram pra ter ido pra Austrália, porém a Nora decidiu desistir de última hora, assim, porque ela não tava bem, ela não tava se sentindo bem pra ir, então ela acabou ficando. E isso também afastou um pouco ela e a Izzy, pelo que ela achava, tinha afastado elas. E assim, a bibliotecária também fala que
se ela começar a viver aquela vida e ela, por exemplo, receber um baque muito forte das suas expectativas, ela vai voltar para a biblioteca e vai tentar uma outra vida. Então ela vai ir voltando até achar a vida que ela pertence, que ela quer, realmente que ela percebe que tudo que aconteceu do jeito que ela queria e tudo tá maravilhosamente bem. Então, a primeira vida que ela experimenta é a vida com o Dan. Tudo o que teria acontecido se ela tivesse casado com ele. Então, eles abriram um pub numa outra cidade, mais ou menos pequena, e lá ela se viu assim, ela entra no corpo de uma outra nora num outro mundo, entende? E aí ela vive aquilo e tá ali com ele e tal, e aí ela começa a perceber coisas. Uma delas é que ela não pode dizer que ela sabe o que ele tá falando. Por exemplo, quem sabe tal coisa? Aí se ela respondesse que ela saberia e falasse o que era, ele desdenhava dela. Como se ela não fosse inteligente bastante, ou ele teria que ser o maior inteligente, entende? E aí eles vão pra cama e tudo mais. E aí ela acaba descobrindo, né, por ele conversando e tal, acaba descobrindo que ele traiu 2 vezes ela e deu a desculpa que ele estava bêbado, que ele não sabia o que estava fazendo, que ele estava muito estressado. E aí ela ficou muito transtornada, assim, e ficou muito braba, porque tecnicamente ele sempre. Ela começa a pensar no relacionamento dela e ela percebe que ele sempre dizia, por exemplo, sobre a banda. Ele não queria que ela participasse da banda. Dizia que a banda não ia dar em nada, que era pra ela desistir. E é basicamente pra seguir o sonho dela. Então, essa primeira tentativa de vida dela foi pra seguir o sonho do Dan. E não o dela, o que realmente ela queria. Né? Então, ela viu aquele baque enorme e voltou para a biblioteca. A segunda vida dela foi um pouquinho mais simples. Ela queria que ela fosse uma boa dona de gato e não deixasse o Volt sair para fora do apartamento. Porém, quando ela chega lá, ela percebe o Volt morto embaixo da cama. Então, ela recebe outro baque e volta para a biblioteca. E ela questiona a senhora Elmos por que isso aconteceu, né? Por que ele morreu. E aí ela disse que não teria nenhuma vida, assim, que o Volts teria realmente vivido muito tempo, porque o Volts tinha um problema cardiomiopático restritivo no coração dele, então ele ia morrer de qualquer jeito, e ele saiu de casa justamente pra a dona não ver ele morrendo, né, porque os gatos sempre vão embora. Então ela percebe que na verdade ela não era uma péssima dona de gato, ela era uma dona de gato boa, porém ela não tinha muito o que fazer com essa morte dele. Então a terceira vida dela é uma vida que ela decide ir com a Izzy pra Austrália. E ela sempre acorda num ambiente novo, que ela não conhece ninguém, ela não lembra das pessoas, as pessoas lembram dela, mas ela não lembra deles. Então ela vai achando pistas até encontrar o apartamento dela. Então quando ela chega lá, não é a Izzy, é uma outra mulher que tá lá. E ela vive falando de teoria da conspiração e tudo mais, e ela fica um pouco apavorada. Aí depois de um tempo ela descobre que a Izzy dela morreu num acidente de carro. E aí ela volta pra casa, né, pra biblioteca no caso, porque isso foi um baque muito grande pra ela. Essa vida na Austrália era a vida que a Izzy queria, não ela. Então, na quarta vida dela, ela decide seguir o que o pai dela queria, né, o sonho do pai dela, que era ver ela uma grande nadadora. Então, ela acordou totalmente em forma e bem diferente das outras vidas. E ela descobriu que ela fazia parte da Ordem Britânica. E ela já tinha recebido vários ouros no Mundial, estava totalmente saudável e bem de vida. Ela descobriu também que o pai dela estava vivo, e porque ele tinha, como ela era nadadora, ele começou a fazer exercício também por causa dela, então ele acabou ficando mais saudável. Só que aí temos um outro adendo, que ela percebeu que ao fazer o pai dela feliz, ela fez a mãe dela infeliz, porque o pai dela traiu a mãe dela com uma mãe de um nadador lá que ele ia junto, e acabou ficando com essa pessoa, e a mãe morreu descobriu câncer, mas morreu de tristeza, sabe? Ela ficou muito mal e morreu. Então ela ficou meio assim, sabe, chocada. E ela também teve que fazer apresentar numa palestra, e ela tava totalmente assim, não sabendo o que fazer, porque ela nunca se dava bem em falar em público. Uma coisa que eu acho legal falar também é que a Izzy, nessa vida dela, quando ela era nadadora, ela não conhecia ela, porque a Nora não tinha ido pra mesma universidade que ela, então, consequentemente, elas não tinham se tornado amigas. Quando ela desceu lá pra fazer o discurso dela, ela encontrou o irmão dela, né, ele era empresário dela e um empresário de grande sucesso, era casado com um cara fazia uns 5 anos, e eles até que se davam bem.
E aí ela subiu naquele palco e acabou falando totalmente sobre tudo na vida dela, assim, tipo, não o discurso que eles queriam ver sobre a natação, né? Falou mais sobre o sucesso e as limitações, o que a gente acha que é o sucesso. E aí acabou indo pra voltar pra biblioteca. Porém, a bibliotecária tava um pouco, assim, com medo, porque a biblioteca tava um pouco estranha, tava desmoronando e tudo mais. E aí a Nora percebeu que a ideia dela morrer tava incomodando ela. Na quinta vida dela, ela decide ir pra a Noruega, porque ela virou glacióloga. E lá eles estão pesquisando tudo e tudo mais. E aí, como eu já disse, ela acordou totalmente com frio no meio do navio, né, congelado. Então ela vai conhecendo as pessoas e tudo mais, e ela descobre que hoje ela vai ser a olheira, que basicamente é 9 cientistas vão ir ali nas geleiras coletar material, e a Nora vai ficar ali observando. Se ela vir um urso, ela vai ter que começar a gritar, tipo, muito pra ele. Se o urso continuar vindo, ela tem que começar a bater numa panela, tipo, adoidadamente, gritando pra ele se afastar. E se ele não fizer isso, ela vai ter que atirar nele, porque é vida ou morte ali. Então eles vão fazer isso e acaba aparecendo um urso. E aí ela começa a gritar, o urso continua vindo, ela começa a bater na panela, tipo, muito doidamente. E aí o urso continua vindo. E aí ela percebe que ela quer viver. O urso acaba indo embora. Na Noruega, ela percebeu que os pais delas eram infelizes porque colocaram expectativas nela de certas coisas que ela não atendia ou que ela não queria fazer porque não eram expectativas dela, era deles, né? Então ela acabou perdoando eles. E também, ao voltar no navio, ela descobre que ela encontrou, na verdade, o Hugo, que é um cara que se diz igual a ela, que em vez da biblioteca ele acabou entrando numa locadora e quem o guiava era o tio dele. E que ele já tinha vivido umas 300 vidas e que ele não queria parar de viver isso porque ele gostava muito de viver várias experiências. Então, ela voltou pra biblioteca quando eles começaram a se beijar e estavam indo pro quarto dele. Então, ela, né, voltou pra biblioteca porque ela percebeu que aquela vida não era o que ela queria. Voltando pra biblioteca, a senhora Elms fala pra ela que se ela morrer em uma das vidas, acabou, ela não volta mais. E também diz que a Nora não sabe quantas vidas ela vai poder viver até encontrar a que ela quer. Que em algum momento a biblioteca pode sumir e ela morrer, a vida da raiz dela morrer totalmente, e isso. E que o Hugo é uma exceção por ele poder viver várias vidas. E minha teoria é que ele não quer viver, que ele só, na verdade, ele quer viver aquelas experiências que ele tá vivendo ali, mas ele não quer voltar à vida. Na verdade, ele continua querendo morrer, entende? Diferente da Nora, que cada vida que ela passa, ela percebe que ela quer viver um pouquinho mais. E também aqueles livros dos arrependimentos está diminuindo conforme ela vai vendo as coisas. Tipo, ai, me arrependo de ter virado, não ter virado nadadora. Ela viveu aquela vida, ela percebeu que não era aquilo que ela queria, então ela parou de se arrepender por aquilo, entendeu? Meio que assim, quanto mais ela vivia, mais ela percebia que não era aquilo, então ela não se... Como é que é? Tipo, a gente vive tendo arrependimento sobre a vida, mas a gente nunca sabe se a gente realmente iria ter gostado de ter vivido aquilo em vez do que a gente tá vivendo agora, né? Então, várias experiências. Sexta vida dela é onde ela queria ter seguido a carreira com a banda, né? Então ela acordou num show e tudo mais. Só que ela não encontrou o seu irmão lá, e encontrou o Ravi. E aí tinha outras pessoas no integrante da banda ali e tal. E aí o Ravi, assim, dá pra perceber que tava um pouco chateado, porque todas as pessoas que queriam entrevistar a Nora e não a banda. Então, quando ela subiu pra fazer um podcast e começaram a falar e tudo mais, ela acaba descobrindo que seu irmão morreu. E isso foi um choque, assim, muito grande pra ela. Que o irmão dela morreu por causa de bebida e drogas, né? E aí teve uma overdose, faz tipo uns 2 anos. E ela ficou muito mal com isso. E ela voltou pra biblioteca. Mas aderendo que nessa vida, o Dan virou um ex muito louco, que ela teve que ter até medida protetiva contra ele. E ela namorou o Rion Bailey, que era um cara que ela sempre tinha, tipo, paixão na vida raiz dela. E ela percebeu que, na verdade, ele era um babaca. E aí ela, tipo, agradecia que essa eu desse mundo tinha dado um pé na bunda dela dele, no caso, e tudo mais.
E ela também vai percebendo que a vida que ela tava seguindo, na verdade, não era o que ela queria, era o que os outros queriam. Por exemplo, da banda, era o que o irmão dela queria. A sétima vida dela era uma vida leve, onde ela escolheu trabalhar num abrigo de cães. Então ela foi nesse abrigo, ela conheceu o Dylan. E ali eles viveram uma vidinha, só que ela percebeu que ela não gostava dele. Que, tipo assim, ela, Nora Raiz, não gostava dele, então ela foi embora pra biblioteca pra deixar a Nora daquela vida paralela, né, ficar com ele. A vida dela, ela era casada com um cara que fazia vinho numa vinícola, tinha um filho chamado Alejandro, que morava, tipo, num internato, né, tudo mais. E eles faziam vinho, tava tudo tranquilo, uma vida tranquila. Mas ela percebeu que ela também não queria, ela podia ter vivido bem naquela vida, mas ela queria um pouco de aventura, então ela acabou saindo e voltando pra biblioteca. Então, com a ajuda da senhora Els, ela viu muitas vidas e de tudo que você pode imaginar. Era CEO, era professora, era universitária, era professora universitária. Então, ela foi de tudo um pouco, ela já experimentou tudo na vida. Só que chegou num momento que ela percebeu que ela não queria mais ficar pulando em galho, ela queria uma vida dela mesma. Então, ela escolheu ter terminado com o Dan e ter aceitado o convite pro café do Ash, que era um cirurgião, né, e acabou indo para aquela vida. E lá essa vida é a que mudou mais a perspectiva dela, porque ela acordou com o Ash, ela tinha uma filha chamada Molly. Ela percebeu que se dava melhor com o irmão quando ela nunca tinha participado da banda dele, né, e tudo na vida dela parecia estar indo pro rumo certo, e ela ficou muito tempo nessa vida, e com o passar do tempo ela começou a perceber que ela via mais as pessoas, ela conhecia mais, ela não precisava, tipo, fingir que não conhecia. Os nomes começaram a surgir na mente dela. Também ela percebeu que o que faltava na vida raiz dela era um amor incondicional, porque naquela vida ali ela tinha o do Joey, que é o irmão dela, da Molly e do Ash. Então, também a bibliotecária falou que se ela quisesse viver muito naquela vida, ela ia esquecer da biblioteca, porém isso não aconteceu. E aí ela também se pegava pensando que aquela vida ali era uma vida que ela não conquistou nada, na verdade, e ela veio pronta, né? Ela só entrou ali e continuou vivendo, e aquela vida ali meio que era uma fraude, porque ela mesma não conquistou tudo aquilo. Então a gente também tem duas coisas que acontecem que acho que é um pouco chave pra ela querer voltar pra biblioteca, né? Porque essa vida seria melhor pra ela. Porém, a primeira é que ela vê um garoto sendo preso e ela reconhece ele porque na vida raiz dela, ela tava ensinando piano pra ele. E por causa do piano, ele começou a não ir mais com as más companhias, começou a querer estudar mais piano, começar a ficar um pouco melhor. A mãe dele pediu, ele acabou ficando ali pro crime também. E também conheceu um senhor que era vizinho dela na vida raiz e que ele tinha ido para um asilo porque ninguém cuidava dele, porque, por exemplo, na vida raiz, ela sempre ia buscar as coisas para ele, tipo remédio e tudo mais, também que ajudava ali. Ele sempre quis a independência dele, mas ele precisava de outra pessoa para ajudar, né, querendo ou não pegar os remédios e tudo mais, e a Nora viu que ela não tinha ajudado essas pessoas. Então ela voltou pra biblioteca, na verdade ela ficou muito chateada por ter voltado pra biblioteca, ela queria voltar para aquela vida, só que uma vez que você vive aquela vida, você não pode mais voltar para ela. Então ela queria uma vida igual, mas por exemplo, queria ter aceitado tomar um chá com Ash, não um café, sabe? Só que a biblioteca estava desmoronando. E o porquê disso? No começo a gente acha que é porque ela tá morrendo, mas na verdade é ao contrário. A Nora, ela quer tanto viver, voltar para a vida raiz dela e mudar as coisas, que ela tá querendo viver. Então tá desmoronando a biblioteca para ela tomar uma atitude e voltar. Ela encontra o livro que ela precisa e aí ela começa a escrever várias coisas e nunca acha o certo. Então ela pensa e escreve: eu estou viva. E nesse momento ela volta pra vida raiz dela. Ela acordou vomitando no quarto dela, conseguiu se arrastar até o vizinho dela, onde bateu lá, pediu pra ele chamar a ambulância e desmaiou na porta dele. Só que aí ela tinha mandado uma mensagem pro irmão dela dizendo que amava ele antes de ter, né, tentado suicídio e tudo mais. E aí depois ele ligou ainda pra ela preocupado, mandou mensagem e tal. E aí o hospital ligou pra ele e aí ele pegou o primeiro trem e voltou, né, correndo pra ficar com ela. A sua amiga Izzy respondeu a mensagem dela, dizendo que estava super animada pra ver ela, que estava voltando pra Inglaterra, né, em junho, e que ela tinha várias fotos de baleia pra mostrar pra ela.
Então ela começou a perceber que a vida dela, querendo ou não era tão ruim assim. Os irmãos se perdoaram, né? Ficaram bem amigos, tanto que ela aconselha o irmão a procurar o cara que ele tinha visto ele viver, né, casado na vida anterior, né, e tudo se endireita pra ele ficar com esse cara de novo nessa vida. Então o nosso livro termina com a Nora se perdoando as pessoas, e aí literalmente o último capítulo é ela indo jogar xadrez com a senhora Elms, raiz, né, da vida dela. E que a senhora Elms, ela teve, querendo ou não, uma parte ali da vida dela, que ela recebeu muito carinho dessa pessoa, né, mesmo sendo a bibliotecária e não tendo nenhum sangue envolvido, ela era bastante amigável com ela. E aí eles ficaram bem, a senhora Elms ficou animada por a Nora ter ido jogar com ela, ter se preocupado com ela, ter se perguntado sobre ela. Então a vida dela acabou ali, tipo, ela indo jogar xadrez com ela, né, com a senhora Elms, e percebendo, assim, que a vida, que ela tinha que tomar um rumo da vida diferente e procurar, né, novas experiências, querendo ou não, porque ela já viveu de tudo, então ela sabe o que dá certo e o que não dá certo pra ela. E ela acaba com uma frase ali ainda, que a Nora fala assim pra senhora Elms: você vai ganhar essa partida. O olho da senhora Elms brilha com uma vivacidade repentina. Bom, e essa é a beleza da coisa, não é mesmo? Você simplesmente não sabe como termina. Então vemos aí que, mesmo que a gente viva várias vidas, né, e a gente vê o que é pra nós, o que não é pra nós, a gente tem que tomar um rumo nessa vida e nesse mexer e tentar fazer as coisas. Então eu gostei muito desse livro, assim. Confesso que é diferente o final desse livro, não é como, tipo, eu consegui tudo que eu queria na minha vida e acabou isso e tudo mais. Não, ela vai ainda viver as vidas dela e ver o que vai dar certo. Então, terminei aqui essa resenha, né? Eu dei 5 estrelas pra esse livro, muito bom, eu gostei muito. Então, super recomendo. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Então, era isso e até a próxima resenha.